Eu tô saindo do PSOL. Eu militei no partido por 3 anos, fui candidata a vereadora, fui membro do diretório municipal e estadual e desde que eu passei a apontar os problemas do partido, eu sofri ameaças. Eu só não me virei pra trás, dei um soco num momento por pouco. Tu és uma menina mimada, birrenta e pior ainda, o salto alto subiu a tua cabeça. Esse é o segundo vídeo da nossa série sobre os partidos políticos de esquerda em Chapecó e esse áudio aqui é da presidente do diretório municipal do PSOL. Sua ridícula, tu és o que tem de mais ridículo mesmo, né? Tu és aquela coisa assim, cujo cérebro, né? Cujo cérebro a gente não sabe o que está fazendo. Ela me ameaçou diversas vezes, sozinha em reuniões pelo WhatsApp, na frente de mais de 30 pessoas. E eu entrei com pedido de comissão de ética. E no fim, eu acabei sendo expulsa do diretório municipal. E a comissão de ética não deu em nada. Mas para além da minha experiência pessoal, que está longe de ser exceção, eu percebi que o partido traiu o seu programa político. O partido tem se afastado das lutas da classe trabalhadora para abraçar um projeto de conciliação de classes neoliberal. Como dizem por aí, tá virando puxadinho do PT. Há 1 ano e meio, eu passei a militar aqui na Chapecó Crítica junto com camaradas de outros partidos. Voltamos a fazer o que boa parte da esquerda chapecoense havia abandonado: denunciar os problemas da classe trabalhadora, organizar atos, panfletagens, cobrar o governo federal, cobrar os políticos locais, chamar para formações políticas. Só que com o tempo, além das denúncias contra a direita, passamos também a fazer críticas públicas aos acordos locais do PT e do PCdoB que iam contra os interesses dos trabalhadores. Isso incomodou alguns dirigentes do PSOL, que embora critiquem o PT em círculos internos e privados, não fazem críticas públicas para preservar alianças eleitorais. Aqui em Chapecó, o PSOL tem pouca estrutura, nenhum vereador, nenhum sindicato, nem base orgânica sólida, apenas alguns militantes em setores universitários e fragmentados. Em Santa Catarina, o partido tem um deputado estadual, o Marquito, e mais 3 vereadores, todos em Florianópolis. Como dizem alguns militantes, o PSOL nunca atravessou a ponte, ou melhor, nunca se interessaram em investir na construção do partido nas cidades do interior. O PSOL não foi feito para isso. Já são mais de 20 anos da sua fundação e o partido propositalmente se restringe às capitais. Assim, na maior parte do tempo, os militantes do interior estão apartados dos espaços de poder. Não sabem quem e nem onde se discutem quais bandeiras o partido vai levantar, para onde a grana vai e quais militantes serão liberados. Aí em 2023 eu fui chamada para ser membro do diretório estadual para integrar Chapecó aos debates a nível estadual, para planejar formação, comunicação e o trabalho com os movimentos sociais. Mas adivinhe, nada nunca saía do papel. Nunca teve nenhuma formação estadual, nem debate sobre a questão da comunicação, que era sempre apontada pelos militantes como um problema, mas nunca se chegava num consenso de como superá-lo. Eu viajei várias vezes para Florianópolis para reuniões de faz de conta, onde as cartas já estavam dadas. Os dirigentes não tinham nenhum interesse em desenvolver o partido nos interiores. As direções do PSOL dizem que a direita tem a hegemonia nas redes sociais e usam isso como justificativa para recuar e continuar defendendo o governo Lula enquanto se acoplam ao PT. Praticamente aceitam o seu fracasso em comunicar com a classe trabalhadora, e é por isso que a sua maior inserção é dentro dos grupos universitários. E isso fica explícito na prática do partido. Existem pelo menos outros 30 municípios em Santa Catarina que o PSOL está ou já esteve presente, e muitos estão abandonados ou minguando lentamente. Na prática, a sigla PSOL funciona como um grande guarda-chuva de outros grupos políticos divergentes, as tendências ou correntes internas, uma característica de partido trotskista. Cada uma dessas correntes tem a sua própria direção e forma de atuação política. Em Santa Catarina, por exemplo, estão presentes as correntes Resistência, Primavera Socialista, Revolução Solidária e Ação Popular Socialista, da qual eu fazia parte. Ao todo, são mais ou menos 18 correntes que compõem o PSOL atualmente, além de muita gente que não está em nenhuma corrente e atua em outros coletivos. Cada corrente tem a sua própria direção, a sua própria juventude, seus próprios objetivos e trabalhos. No dia a dia, cada uma funciona como um pequeno partido que trabalha separado das demais. Por isso, quanto mais cargos executivos os membros de uma corrente ocupam, mais poder eles acumulam dentro da estrutura do partido. Não há uma circulação clara e constante de informações entre as correntes. A comunicação só acontece quando algum grupo quer articular alguma luta ou formar alguma frente. Essa falta de comunicação não é um problema acidental, mas é fruto da forma fracionista em que o partido
partido está organizado. Na teoria, essa estrutura permitiria uma forma de disputa saudável entre as forças políticas dentro do partido. Mas na prática, o que acontece é um jogo de bastidores e tapetão. Essas práticas se naturalizaram dentro do partido, virou um vale-tudo por cargo e verba, e isso destrói a unidade do partido. Em 2020, o PSOL Chapecó tinha cerca de 50 militantes, e naquele ano ocorreram as convenções para eleger o novo diretório estadual. No entanto, a urna de Chapecó, que alteraria a correlação de forças para o campo de oposição no partido, foi anulada. Depois disso, o partido entrou num processo de desmobilização. Os militantes deixaram de acreditar no projeto político do partido e começaram a se afastar. A confiança foi se perdendo, ao ponto que o diretório municipal se dissolveu. Todo mundo largou mão. O próprio partido, a nível estadual, sabotou o partido aqui em Chapecó. Assim como acontece no PT e no PCdoB, o poder dentro do PSOL fica concentrado nos mandatos, porque é ali que vai rolar verba, que vai ter visibilidade, que vai ter gente liberada nos cargos. Ainda assim, o partido abriga algumas correntes que fazem um bom trabalho, que têm uma postura menos recuada, que denunciam o governo neoliberal Lula-Alckmin, que investem em informação, que querem interiorizar o partido e que fazem agitação comunista nas redes sociais. Um exemplo é a revista Movimento e o MES, Movimento Esquerda Socialista, corrente da Fernanda Melchiona, que denunciam as medidas neoliberais como o novo teto de gastos, que denunciam os cortes na saúde e educação e que exigem o rompimento das relações do governo Lula com Israel, entre outras posições de oposição de esquerda. O MES e também outras correntes estão há muito tempo denunciando a tentativa das correntes majoritárias no PSOL de tirar espaço das correntes minoritárias da direção do partido. Esse campo majoritário, que é chamado de PSOL de todas as lutas, é liderado por Juliano Medeiros e Guilherme Boulos. E no ano passado, eles literalmente demitiram o economista David Cache por ele denunciar que a política desse governo é neoliberal. O Boulos em pessoa pediu a cabeça do Davi. Vários militantes se manifestaram publicamente em defesa do David Cache. Samia Bonfim, Fernanda Melchiona, Glauber Braga. Inclusive, eu recomendo para você esse vídeo aqui do Glauber se você quiser entender mais detalhes desse caso. O problema é que essa política rasteira praticada pelas correntes majoritárias do PSOL transforma o partido num espaço pouco democrático. Isso atrapalha diretamente as correntes que querem usar a sigla PSOL para fazer uma militância consequente. Não por acaso, o partido vive em constantes rachas. Muitos grupos migram de uma corrente para outra quando não saem inteiras do PSOL. Por exemplo, em 2023, a corrente esquerda marxista saiu do PSOL e entrou na OCI, em protesto ao apoio acrítico que o PSOL vinha fazendo ao PT. No mesmo ano, a CST, uma das correntes fundadoras do PSOL, saiu por inteiro do partido, alegando que o PT fez alianças com representantes dos banqueiros, do agronegócio e de setores da extrema-direita, e o PSOL estava apoiando tudo isso. Em 2024, a corrente Revolução Ecossocialista do Thiago Ávila saiu também do partido, alegando que eles não fortaleciam mais as suas lutas. Aí, no ano passado, eu aceitei a tarefa de ser candidata a vereadora. Eu não pedi isso, foi uma decisão do partido. Nosso objetivo era fazer uma campanha comunista, aproximar mais pessoas e fortalecer a nossa organização, mesmo sabendo que tínhamos poucas chances de eleger. Desde as primeiras reuniões de planejamento, a presidente do partido, essa mesma que me ameaçou, tentou controlar o caixa da campanha. Afirmou que não passaria os contatos do partido, não ajudaria financeiramente se nós não coligássemos com o PT. Literalmente fez chantagem na frente de várias pessoas. No dia da convenção municipal do PSOL, momento que eu iria formalizar a minha candidatura, ela me ameaçou de agressão física na frente de cerca de 30 pessoas, incluindo pessoas de fora do partido. Gritou com todos os presentes e declarou que não gostaria de ser presidente desse partido de merda. Literalmente só tinha uma pessoa além dela defendendo a coligação com o PT. Nem o próprio PT tinha muito interesse em coligar com a gente. Nunca nos chamaram pra nada e decidiram o seu candidato no último minuto do prazo legal. Mas a presidente do PSOL queria obrigar o partido a se coligar. Para piorar, no meio da campanha eu ainda fui vítima de assédio sexual de uma pessoa de fora do partido. Fiz a denúncia e a dirigente preferiu ficar do lado do assediador. Segundo ela, tudo não passava de uma grande invenção, mesmo o assediador tendo confessado. Ela foi conivente para tentar me prejudicar.
No mesmo período, outro militante expôs no grupo que estava se sentindo perseguido por ela, que mandava mensagens dizendo que ele não poderia postar críticas ao governo Lula em suas redes pessoais. Logo depois dele fazer essa denúncia, a presidente do partido expulsa ele do grupo e passa a difamá-lo, dizendo que ele estaria com complô contra ela, sem nunca apresentar nenhuma prova. Ela simplesmente persegue quem reclama das atitudes dela. Puxa o tapete, ataca, e isso não é exclusividade dela, é uma prática naturalizada dentro do partido. Mesmo diante de todas essas violências, eu e o meu coordenador engolimos o sapo e seguimos a campanha. Fiz isso porque eu assumi um compromisso com a minha corrente e também com o trabalho de agitação comunista dentro da Chapecó Crítica. Eu sabia que a política podia ser um lugar de violência, mas sinceramente eu não esperava que ela viesse de membros do meu próprio partido. Depois do fim da campanha, as dezenas de pessoas que nós aproximamos foram se afastando. O partido não tinha uma proposta clara nem um projeto político de formação, e as reuniões seguiam acontecendo na casa da dirigente, mais como uma confraternização entre amigos para contar causa e comer bolo. Com o tempo, eu fui percebendo a gravidade da situação. Pelo menos 15 militantes me disseram abertamente que não participavam mais das atividades do partido por causa das perseguições e posturas dessas dirigentes. E tudo acobertado pelo diretório estadual. Acabou que o saldo da campanha foi negativo, mais gente saiu do que entrou no partido, e eu passei a me recusar a ir nas reuniões que eram sempre na casa ou no escritório dela. Nesses espaços, ela se sentia autorizada a ser grosseira e autoritária comigo e com os demais. Eu tentei reclamar várias vezes, mas era evidente a relação de poder. Ela, uma advogada rica, e eu, uma estudante que faz freelancer para sobreviver. Depois do fim da campanha, as perseguições e difamações só aumentaram. A dirigente passou a dizer que eu não tenho pensamento próprio, que tudo que eu falava vinha do Pablo, que é o camarada aqui da Chapecó Crítica. Era um show de horrores de machismo. Tudo com a conivência dos poucos membros que sobraram no partido, todos amigos dela. Foi então que eu decidi formalizar um pedido de comissão de ética para a Nacional do PSOL. Anexei todas as provas, e eram muitas, visto que ela tinha naturalizado agir dessa forma comigo, presencialmente e em vários grupos de WhatsApp. E o que aconteceu? A comissão de ética, coordenada por um militante da Primavera Socialista, me enrolou por meses. E agora passou o prazo e eles nunca me chamaram para me ouvir, nem sequer me orientaram de como me proteger de novas violências. Na prática, o PSOL não se importa com justiça. Eles oferecem para os seus militantes menos do que o judiciário burguês, onde difamação e ameaça são crimes. Eu também apresentei o meu pedido de comissão de ética para o diretório municipal e solicitei que eles afastassem a agressora. Porém, eles entenderam que não era possível identificar quais violências ela tinha cometido, mesmo eles tendo presenciado e eu tendo muitas delas gravadas. Então, numa reunião com 7 pessoas, eu fui afastada por 3 votos. Uma da agressora, um do vice-presidente do diretório e uma terceira pessoa que nem sequer era do diretório, que foi chamada porque concordava com a política dessa dirigente. A presidente da direção estadual e os demais membros do diretório também receberam meu pedido de ética, mas ignoraram. Pedi ajuda, eu pedi orientação, e a resposta que eu recebi da presidente estadual era que nada podia ser feito. Ou seja, basicamente eles disseram que eram coniventes com o que estava acontecendo. A maioria dos dirigentes do PSOL a nível estadual pertencem à chamada aristocracia operária. É gente com ensino superior, que ganha um salário alto e vive uma vida bem confortável. Enquanto isso, o partido é miserável, não tem dinheiro nem para fazer uma bandeira ou imprimir um panfleto. Sempre que surge uma necessidade básica de arrumar 100 ou 200 reais, é preciso apelar para esses dirigentes. Ou seja, sempre estamos dependendo dessas figuras dentro do partido para arrumar uma graninha. O Estatuto do PSOL prevê que todos os militantes devem contribuir com 1% da sua renda, e nem isso é cumprido. O mais justo seria uma cotização progressiva. Quem ganha mais, contribui mais. Ainda mais num partido onde tem um monte de gente que ganha 15, 20 mil reais por mês. Então não é apenas uma crise de direção, um problema particular de uma dirigente degenerada. É uma crise do programa político do partido. Um partido que não consegue respeitar minimamente os seus militantes não tem capacidade de se enraizar na classe trabalhadora. Desde que eu entrei no movimento comunista, eu estive disposta a lutar e fazer uma política consequente. Eu testei os limites do PSOL, aprendi muito, fiz muitos amigos
amigos pelo caminho. Vi que existem correntes como a PS, que eu fazia parte, que estão dispostas a fazer um trabalho consequente, a interiorizar o partido, a propor algo diferente para a classe trabalhadora. Mas é muito difícil avançar nessas pautas quando boa parte do partido está organizado para outras coisas. Além de lutar contra a direita, tem que ficar se defendendo de tapetões que vêm de dentro do próprio partido. Eu não acredito mais nessa forma de organização. Eu também acho muito problemático que muitas correntes trotskistas dentro do PSOL se limitem a um debate de organização que cria uma caricatura do stalinismo. Usam esse jargão para atacar outros partidos políticos e chamar eles de stalinistas, e eu acho isso uma redução infantil do debate. É uma tentativa de demonizar os outros grupos políticos ao invés de olhar para os problemas do próprio partido. Apesar de estar saindo do PSOL depois de todas essas violências, eu guardo um carinho enorme pelos camaradas que caminharam comigo dentro do PSOL, que me recrutaram dentro da PS e me fizeram crescer como militante. Eu tenho certeza que a gente vai se encontrar nas lutas. E aos desafetos que eu fiz nesse processo, a gente também vai se esbarrar. E se você quer acompanhar esse debate sobre os partidos, segue a gente aqui na Chapecó Crítica, que a gente vai continuar uma série de vídeos sobre os partidos políticos de esquerda. Valeu e até a próxima!